bom estar aqui de novo com vocês. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Falamos de Tinder, né, de aplicativos, agora vamos falar de um tema muito bacana que eu acho que vai também mexer aí com todo mundo. Vinícius de Moraes já dizia que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E aí, o casamento hoje é visto como a união de pessoas que se amam, mas nem sempre foi assim. Né? O casamento ele estava muito mais relacionado aos interesses de manutenção de território, ou de aumento, ou de herdeiros. Né? Só no século XVIII que o casamento passou a ter uma relação com o amor. Essa busca pelo amor, essa união a partir do afeto. De lá para cá, muita coisa mudou em relação ao casamento. Né? Hoje, agora no século XXI, nos últimos anos, a gente tem tido menos sims e mais tchau. Ou seja, aumentamos o número de divórcios e diminuímos o número de casamento. E aí minha pergunta fica para vocês. Será que o casamento é uma instituição falida? O que é que vocês pensam sobre isso? Tá falido, é? Então eu não vou casar? Eu casei já por mim e por você. Então, eu sempre penso que as pessoas que casaram mais de 2 vezes, 3 vezes, eu não casei ainda porque elas pegaram essa cota, né? Porque já que ela teve 2, não deveria ser mesmo. Eu tenho uma amiga que já casou 4 vezes, quer dizer, ela tomou minha chance, pelo menos 3 vezes de eu conhecer essas pessoas. Eu ainda quero me casar, eu ainda acredito no casamento, mas eu acho que o casamento é uma relação difícil, né? 2 pessoas com idealizações, com projeções. E o casamento, acho que ele requer muita entrega, muita dedicação. E na nossa sociedade sexista, nós fomos criadas para cuidar e sermos do afeto. Como o homem não aprendeu a cuidar e ser do afeto, eu acho que de algum modo isso dificulta essas relações, porque parece que a mulher ainda tem que ensinar. E aí eu acho que fica muito cansativo. Mas eu ainda acredito no casamento, eu quero casar, né? Embora a maior parte das minhas amigas sejam divorciadas, e mais de um divórcio, inclusive. Pegando a sua chance. Eu ainda quero casar. Inclusive, eu já quis casar nos modos tradicionais, assim, o véu, a grinalda, a igreja, a festa. Que eu acho que faz parte, é um repertório bacana pra quem teve, mas hoje a minha perspectiva de casamento é encontro. Tipo assim, encontro baseado em admiração, respeito e cumplicidade. E aí, esses 3 pilares, eu acho que tá um pouco difícil. Aí você não vai casar mesmo. Mas eu acho que isso já tá difícil no namoro. Sim. Antes do casamento, eu fico pensando, como é que a gente caminha, então, pro casamento? Mas eu continuo acreditando no casamento. Eu também. Tanto que eu casei 2 vezes. Mas me separei 2 também. Então, eu fiz o sim e eu fiz o não, né? Mas eu acho que, assim, fora de brincadeira, desculpa, Lu, ter pego uma das suas chances, né? Mas acontece. Eu acho que tá tendo mais nãos também, né? Eu acho que a gente tem aí uma série de coisas, principalmente essa liberdade feminina agora de poder dizer não, né? Não é que o casamento é uma instituição falida, talvez já nasceu falida em alguns sentidos, mas era uma coisa que era sustentada pela mulher ali, por acordos, né? Eu acho que a gente talvez, o casamento ele tenha mudado os tipos de acordo. Antigamente eram acordos baseados aí em questões financeiras, sociais, né? De padrões familiares, e à medida em que o casamento ele vai se tornando essa coisa por amor e por companheirismo, né? E por uma liberdade, principalmente da mulher, de estar com quem quer, né? Como ela quer também e como ela se sente bem, a gente percebe que nem sempre o felizes para sempre é para sempre. E eu acho que não precisa ser para sempre, sabe? Eu acho que eu me separei justamente e, né, falo muito tranquilamente, assim, de que me casei e separei, porque fui feliz para sempre em ambos durante o período de tempo que deu para ser feliz para sempre. Né? Quando eu vi que não estava mais sendo feliz para sempre e que também não estava sendo uma boa pessoa para o outro, sabe? A gente percebe que talvez aquela configuração ali, ela não se encaixe mais. Então, eu não acho que é uma instituição falida, eu acho que talvez tenha falido esse modelo do, né,
A imposição. Exato. A imposição. E aí eu acho que tem a ver com a primeira conversa da gente, ou foi a segunda, né, falando de relacionamentos, que é o esperado da mulher. Então, é esperado que ainda hoje, a gente vive nessas novas formas de amar, a liberdade, a independência financeira, ainda é esperado que eu tivesse casada e com filhos. Sim. Mesmo hoje eu podendo escolher não estar casada e não ter filhos. Então, quando a gente fala do casamento enquanto instituição, porque culturalmente foi instituída a mulher casar. Inclusive, a minha avó casou com 13 anos, Sim, né? A minha sim. mãe casou com 19 anos e eu, aos 40, ainda não me casei. Quer dizer, fica parecendo que tem alguma coisa errada. 40 e poucos, né? Para, chata. E é interessante isso, Lu, porque essa mudança, por exemplo, da idade também repercute, né, hoje. Então, hoje as pessoas se casam mais tarde, né, com a idade, e talvez tenha a ver com a maturidade também da escolha de você estar num relacionamento, né? Com 13 você não escolhia. Com 13 você não com escolhia. 19 você também não escolhia. Tem. Claro que assim, está generalizando, né, 19, 20 na questão da idade, mas tem uma diferença. Tem uma diferença de maturidade nesses processos de escolhas de casamento. Quando a gente coloca nessa questão do amor, na conta do amor, o casamento, exclusivamente a princípio, que eu vejo que não é exclusivamente na conta do amor, apesar de estar, né? Porque essa ideia de na rua, na chuva, na varanda, numa casinha de sapê, não é bem assim que as coisas acontecem na prática, porque essas questões, elas interferem no relacionamento, elas interferem também no bem-estar e no desenvolvimento do casamento. Então, como eu comecei falando, né, que o casamento ele foi mudando ao longo dos tempos, eu acho que agora, do século XXI, como vocês trouxeram, ele vai mudando também. E se o casamento muda, as pessoas também que estão envolvidas ou que se disponibilizam a se casar, elas precisam também entender essa mudança, né? Como eu já falei aqui, eu tenho 20 anos de casada. Sim, aí a gente quer saber, né, qual é a o receita segredo pra eu da aprender. beleza deste Fazer um casamento. laboratório com Roberta e Luciano pra quando eu casar, dar certo, né? Assim, eu acho, a Beta falou uma coisa aí que eu acho que é interessante. Primeiro, a ideia de que não é para sempre, no sentido de que, apesar da gente casar, quando eu casei lá atrás, há 20 anos atrás, tinha aquela ideia do para sempre, eu entendo que o para sempre são todos os dias, né? Então, a partir do momento que você vai entendendo isso, você vai mudando a sua relação com o casamento. Quando eu casei, eu não fazia ideia do que era o casamento. Eu idealizava um casamento. Eu idealizava um processo de relacionamento, né? E claro que nesses 20 anos eu fui tendo que lidar com muita realidade mesmo do que é idealizado e do que é real, né? Eu lembro que a primeira grande questão que apareceu pra mim em relação a isso foi quando eu casei, que as pessoas, no primeiro ano de casamento, as pessoas diziam assim, olha que maravilha, vocês estão em lua de mel. Eu pensava, que lua de mel? Cadê? Porque pra mim, na minha experiência, foi o período mais difícil. Porque foi um período de adaptação. Porque são duas pessoas, né, independente do gênero, que se encontram, que vêm de uma história, de uma bagagem, de projeções, idealizações e se juntam. E aí você precisa começar a aparar essas arestas, né? Então, não pra mim, né? Claro que a minha experiência ela não é modelo. Sinto dizer, mas não tenho respostas para esta pergunta. Tem alguns indícios, talvez, que eu acho que é importante. Um deles é a individualidade. Manter a individualidade, eu acho que é um ponto muito bacana para a gente não entrar numa relação simbiótica. Sim. Ou de cuidado, de que é o papel da mulher, que a mulher tem que cuidar. O filho, né? Virar um filho, o marido virar filho. Virar um filho, eu tenho que cuidar. Ou esperar que o outro faça sempre por mim também. Que essa é uma queixa bastante comum no consultório, Exato. né? As mulheres casadas que o marido virou filho. Desde o separar a roupa, ter que marcar médico, ter que lembrar determinadas coisas. E coisas muito básicas. Sim. E aí eu acho que vem daquela questão, de novo, sexista. A gente ainda tem a loja de brinquedo muito determinada, onde é que tá o brinquedo dos meninos e o brinquedo das meninas. Sim. Então, se a gente pensar num exemplo cotidiano, um almoço de domingo, sentamos à mesa, homens, mulheres, crianças. Quando terminou de almoçar, em geral, quem é que vai tirar as coisas da mesa e quem vai cuidar da louça? São as mulheres, né? E aí acaba que talvez a gente reproduza muito nesse cotidiano, porque a gente foi criado assim na cultura e a gente não percebe que isso foi uma construção e a gente carrega como se fosse uma obrigação. E aí eu acho que isso que você falou dos indícios que devem ter para se manter, eu acho que deve vir muito a partir de
diálogo, né? Sim, O diálogo de como construir a divisão das tarefas, de como construir a individualidade. E essa é uma ausência que repercute, apesar de não ser casada, eu atendo casais, sim, claro. né? E eu digo assim, que tem 2 pontos que são muito básicos que as pessoas buscam terapia de casal. A ausência de diálogo e a falta de respeito. Isso. E um retroalimenta o outro. E só trazendo, a gente fala muito do diálogo, importante nesse diálogo deixar salientar que existe a escuta. Porque qual a tendência? Eu quero dialogar, mas eu quero que o outro me escute. Eu tenho dificuldade de escutar o que o outro tem a me dizer. Que também tem a ver com essa construção. E aí, pegando o lado, né, das mulheres nesse sentido, por a gente talvez ser tão machucada historicamente no que se refere a isso, a gente tende a achar que a responsabilidade está sempre do outro. Então eu tenho dificuldade muitas vezes para ouvir o que o outro tem a dizer sobre mim. Então eu quero um diálogo, contanto que o outro não aponte para mim o que é que para mim talvez precise melhorar. Porque a gente ainda tem essa ideia também do amor romântico, que a gente vai encontrar um parceiro e vai encontrar uma parceira, a parceria ali de maneira geral, que vai ser perfeito. E que vai ser o príncipe encantado. Eu brinco, mas você não é a princesa encantada, amor. Então, assim, entender que nesse diálogo a escuta precisa aparecer também. Eu acho que esse é um ponto também desses relacionamentos, né? Dos relacionamentos longos. E claro que isso também não se conquista de uma hora para outra. Ainda tem isso, que a gente falou da rapidez, quando a gente falou do Tinder, que as pessoas querem encontrar no casamento e achar que vai resolver tudo. Eu comecei dizendo que no primeiro ano de casamento foi o ano de aparar as arestas, então 20 anos aparando arestas. E disponibilidade para isso. E aí a gente tem que ver o que é que me mantém nisso. O que é que me faz manter nesse casamento? Quais são as estratégias? O que é que faz bem pra mim? Né? Até onde vale a pena lutar? Porque, como vocês colocaram antes, não tinha opção. A opção era ficar casada, né? Porque aí você ia ficar marcada como uma mulher, principalmente até mulheres. Não tinha nem divórcio, Não tinha, né? Nem divórcio. Então, assim, aquele casamento longo que não era feliz. Né? E a mulher separada ou desquitada, ela não casava novamente. Não casava. Já o homem era legitimado de casar novamente. Exatamente. E eu acho que a manutenção do casamento, ela tem muito também a coisa da gente conseguir lidar com a vivência do cotidiano, que é uma vivência tediosa. Sim, né? sim. É a vivência ali do lavar prato. A gente também tem uma idealização do casamento, né? Do amor em si, eu acho que mais do que do casamento, mas a gente tem essa vivência, essa idealização do amor como aquela coisa que vai te tirar do lugar comum, aquela coisa que vai fazer você ir para a nuvem, né? E aí a manutenção do desejo a médio e longo prazo, ela não é simples, né? Ela não é trivial, porque a médio e longo prazo você não vai ter aquele começo de namoro, onde você tinha ali cada semana uma aventura. Não, você vai ter que lidar com tédio, você vai ter que lidar com o comum, você vai ter que lidar ali com a pessoa sem maquiagem, sem filtro, sem nada, né, com defeitos, com coisas. E hoje em dia eu também percebo que as pessoas estão intolerantes a isso. Sim. Né? Concordo. Elas estão intolerantes nesse mundo de aparência muito que a gente está vivendo, da rapidez das coisas. Vivenciar a pessoa real no dia a dia tem sido desafiador para muita gente. É interessante isso, Beta, porque eu sempre falo, né, que as pessoas falam, meu casamento ele tá fechado, tá blindado. Eu falei, gente, o mundo externo influencia no seu casamento. Porque, como você falou, o cotidiano influencia. Você trabalha o dia todo, você chega em casa cansada, por isso que a ideia da casinha de sapê ali não é bem assim. Porque a conta influencia, o cartão de crédito, o filho, né? Eu acho que durante os meus 20 anos de casamento eu tive marcos importantes de crise. Quando eu falo crise, não necessariamente é algo ruim, mas um processo de adequação. Nascimento de um filho é uma mudança muito grande numa relação. Se o casal não tiver estabelecido enquanto casal, nascer o filho vai desestruturar mais ainda. Então você passa por uma fase de adequação, de conversas, de diálogo, para entender que chegou ali um filho, né, outro filho. O processo de adolescência do filho é um outro momento de mudança, né, e que se você não construiu antes, quando chega na adolescência você vai passar por outras dificuldades, né, em relação a isso. Ao mesmo tempo, se você construiu, e aí eu tô falando uma experiência muito pessoal, como eu fui construindo isso, agora na adolescência eu falo, que bacana, agora eu tenho uma liberdade que eu não tinha, que eu passei muito tempo sem ter, né? Da gente poder sair, tô a fim de sair do cotidiano a hora que eu quiser, porque hoje os meninos são maiores. Então, assim, mas isso foi uma construção. Se eu não construísse isso desde que as crianças eram pequenas, quando chegasse agora, eu ia olhar, qual vai ser meu papel? Sobrou o quê? Sobrou o quê da relação? A função. Que função que sobrou pra mim, né? E pro meu parceiro também, que função sobrou pra ele agora? Porque mas tem a
eu função do homem ou é mais você. clara. A função do homem é de ser provedor. O homem tem direito a ter uma carreira. E o homem aprende a amar muitas coisas. A carreira, enfim, futebol, o lazer, o estar com os amigos. A mulher aprende a amar o homem. E talvez essa é a ideia da autonomia, né? A ideia de você aprender e não deixar de aprender durante o seu processo de casamento quem é você nessa história, né? Quando eu falo da autonomia, eu falo muito nisso. Vocês, como Meg, que me conhecem pessoalmente, sabem que eu saio sem o meu marido. A gente foi pra festa do Tchan, você né? foi sem o marido. Eu saio, eu faço muito programa, mas saio muito com meus amigos, eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu momento da maternidade, eu tentei fazer isso. Claro que isso não é fácil. Quando você olha assim, uau, que maravilha, não é assim. Muitos pratinhos foram caindo ao longo do processo. Até porque quando a gente sai sozinha é uma coisa, mas às vezes quando o outro sai sozinha, você já não acha assim tão bacana. Legal, Isso depende muito do autoconhecimento, da relação que você tem. E dos acordos que você estabelece, faz, né? os acordos que são estabelecidos ali, né? Eu acho que quando a gente fala de acordo, Beta, e vocês trouxeram aí, que tem muito, que eu vejo muito na clínica, inclusive, quando eu também trabalho com pessoas, não necessariamente com o casal também, mas com as pessoas individualmente, é a disputa de poder na relação. A competição. A competição, né? A competição na relação é outra coisa, né? E Jung dizia que a sombra do amor não é o ódio, é o poder. Onde há o poder, não há amor, né? Então, o poder é uma outra questão nas relações. A disputa de poder, seja no lugar profissional. E isso vai acontecendo sutilmente, gente. Não é uma coisa, né? Então, não tá muito claro, não tá muito dado. claro, não tá dado. Precisa ser digerido, compreendido. E quando você tem esse autoconhecimento, você aponta, opa, peraí, ó, você tá indo para um caminho que não é isso. Ó, tem eu aqui. Como é que a gente vai fazer? E né? precisa desta manutenção do espaço pessoal, né? A gente viu que, por exemplo, na pandemia, a gente teve uma crise muito grande dos casamentos, Sim, porque, né? E muitos divórcios após a pandemia, justamente por quê? Porque esses casais foram obrigados a estar juntos ali o tempo todo. Então, você não tinha o espaço do outro. E obrigado a estar ali no ordinário que era extraordinário, que era ali fechado, né? Que era ali 24 horas, quem ficou completamente isolado ali, lidando com o filho, lidando com o prato, lidando com a comida, lidando com tudo, lidando com a rotina de casa que, no meu caso, nem eu estava acostumada, porque eu trabalho fora há muito tempo, então eu não estava acostumada com aquela rotina daquele jeito. E meu marido, meu parceiro, a mesma coisa. Então, eu acho que esse é um outro ponto. Que a gente falou que no episódio passado nós falamos dos aplicativos, que teve aumento, né, durante a pandemia, e os descasamentos e as uniões também ali, né, no processo da pandemia, que foi algo que a gente não tinha repertório, né, Lu? Não sei como é que isso chegou na clínica pra você. A gente não tinha repertório disso. Viver assim, um casamento nesse processo de pandemia e inclusive aumento de violência. Sim, violência intrafamiliar. Exatamente pela hiperconvivência, porque veja, a mulher de 40 no tempo da minha mãe não tinha essa opção de ter carreira, de ter escolha. Não tô dizendo que todas não tiveram, mas a grande maioria não tiveram. Então até manter a individualidade era mais difícil, então ainda era a mulher do lar. Hoje a gente vivendo, né, 2025, né, que já estamos, quando a gente fala da possibilidade de ter individualidade, carreira, sair para trabalhar, talvez isso também ajude a manter o casamento, porque cada um tem uma vida e se encontram também para ter a vida de encontro. A pandemia desorganizou tudo, porque ela tirou meio que essa individualidade, você passa a hiperconviver, e aí talvez as pessoas ficaram tão próximas de coisas que não estavam muito. Essa foi uma queixa muito dos casais, assim, mas eu não sabia que ele fazia isso, mas eu não sabia que ele era assim, mas ele tá me enchendo o saco, mas ela também tá me enchendo o saco, né? Ela reclama de tudo, ela reclama, se eu fico sentada, eu me lembro de um casal falar, se eu tô sentada, ela reclama, se eu tô em pé, ela reclama, se eu tô deitada, ela reclama também, eu quero sair, não posso, tô na pandemia. Então, assim, tem uma questão da hiperconvivência que é difícil quando você não tem o diálogo. E aí, quando é que você tem que aprender num espaço curto de tempo para hiperconviver, conversar? Foi tudo muito difícil. Tiveram também casais que viviam não necessariamente na mesma casa e aí também se juntaram, né? Então, assim, quando a gente pensa dos divórcios, também tiveram as novas constituições que foram, seja a partir de aplicativo ou de namoros que já aconteciam. Mas eu acho que tem uma coisa no casamento que ainda me encanta. Eu não gosto do amor romântico, né? Essa criação do século XII, ela foi terrível para as mulheres com relação à ideia de sofrimento. Lu é a que não gosta do amor romântico, mais romântica que existe. Mas é porque, assim, a gente associa amor a amor romântico. Então, assim, eu sou romântica,
né? Eu gosto de estar amando alguém e gosto de ser amado, mas eu não gosto da ideia do aprisionamento, e do aprisionamento sobretudo para as mulheres. Por exemplo, eu não sei cozinhar, né? E eu já tive... Aliás, todos os meus namorados me criticavam por eu não saber cozinhar. Não foram alguns, não. Foram todos. Mas como você não sabe cozinhar? Mas assim, é pré-requisito para ser mulher cozinhar? Eu detesto cozinhar. Eu sou a que lava o prato. Né? Pronto, eu já não gosto de lavar prato. E tem um detalhe, eu não quero aprender. Então, assim, isso ainda é uma cobrança. Então, quando eu falo da ideia do amor romântico, é porque a mulher do amor romântico, ela tem que saber cozinhar. Sim. E eu não vou aprender que é a mulher para casar, né? Isso, que aí eu acho que vem, né, dessa ideia, aí coletivamente falando, né, desse papel, dessas funções da mulher. Então, a mulher para casar, a mulher que é pro sexo, a mulher que é para o trabalho, como se fosse... A prateleira do amor. A prateleira do amor. Cada uma tá no lugar, né? E é difícil você entender que a gente... Aí vou falar, né, na linguagem junguiana, tudo isso sou eu. Eu sou todas essas de alguma forma, né? A questão é como eu posso ajustar elas na minha vida ao meu favor, ao meu bem, ao bem da relação, obviamente, porque eu acho que é um outro ponto da dificuldade, talvez, de manter o casamento, que é, assim, tá bom para mim, então o problema é dentro do outro. Uhum. E não é bem assim. Sim. Se você tá numa relação, como é que vai ficar bom para mim e para o outro? Vai ter que ter concessões, gente. Ninguém passa. Numa relação tem concessões. Qualquer relação mãe e filho, relação de amizade, relação de casamento, vão ter que ter concessões. Agora, o limite dessa concessão, que aí eu concordo com você, Lu, para a mulher, se a gente não tem um desenvolvimento de um autoconhecimento, de uma compreensão, de uma maturidade, a gente vai se cortando. A gente vai ser sempre a pessoa que flexibiliza. Vai ser sempre a que vai ceder. Porque é a boazinha. Que vai se cortar. É sempre que vai tentar encaixar em tudo, que a gente faz isso no emprego, a gente faz isso na maternidade, para ter um modelo. E quando você não é, você passa a ser estereotipada, sim, né? Quando eu conto, por exemplo, que eu já casei 2 vezes e separei 2 vezes, muita gente olha assim, tipo, o erro que é pessoa né? difícil, né? Não que deve ser essa menina, assim. Não é, né? Tudo bem, sou às vezes um pouco difícil, mas assim, nas duas relações, um pouquinho, mas assim, as separações, inclusive, vieram de momentos e de coisas que eu vi que eram limites que eu já não queria, que não cabiam na minha vida. Né? E que eu também não ia conseguir mudar o outro, porque muitas vezes a gente tem essa impressão, né? A gente mantém ali um casamento, uma relação, porque eu vou, né, dar um jeitinho de mudar o outro. Sim. E a gente não muda ninguém. Sim. Isso que você trouxe, Beta, assim, qual é esse limite, né? Até onde eu vou sustentar, conceder, flexibilizar um casamento? A minha saúde mental. Quando a gente pensa, olha, não tá fazendo mais bem pra mim, não tá dando certo, né? Então talvez eu precise separar, talvez seja na hora pra isso. Mas isso tem a ver de novo com autoconhecimento. Não adianta, gente, dentro da relação, se você vira também na ideia simbiótica, que você não... Aí o amor romântico. Que você casa com o casamento, não com o sujeito, para manter um casamento, para dizer que está casada. E aí, nessa simbiose de, se o outro tá, eu vou me adequar, eu vou caber, e aí você vai perdendo a sua individualidade. Então, acho que talvez 20 anos aí de casada tem a ver com isso, tem a ver com individualidade, tem a ver com escuta, tem a ver com diálogo, né? Tem a ver com entender que é o tédio, que o tédio vai acontecer, que a rotina vai acontecer e a possibilidade de saber disso e sair dessa rotina. Esse é um ponto. E recasar-se. Recasar, porque eu não sou a mesma, nem ele é o mesmo. E colocar mesmo. Eu lembro quando os meninos eram menores e eu falava isso, algumas pessoas estranhavam. Mas eu dizia assim, não, porque tal dia os meninos eu vou sair ou vou ficar em casa, nem saía, porque os meninos estavam pequenos, os meninos vão dormir, vou tomar um vinho com meu marido. Tem que marcar data. Eu falei, gente, tem. Na realidade, na vida, no dia a dia, se eu não marcar isso, não tem agenda? Não faz. Não paro. Vai ficando pra depois. Porque eu tô cansada, porque isso não é, porque ele tá cansado, porque os meninos estão... Se não fizesse isso, e hoje eu colho, nós, né, eu e ele, a gente colhe isso que nós plantamos lá atrás. Porque a gente fazia disso, naquele momento, uma agenda. Um encontro. E aí, quando chegava lá, né? Ok, vamos lá. Vamos respirar porque tem as contas, porque sim, tem os meninos, porque tem o menino que ficou doente, porque tem os pais que estão demandando. Então, é tudo isso também que vai acontecendo. E se você ficar esperando que vai ser todos os dias, como a gente aprendeu na Cláudia, na Capricho, né? Nós aí, quarentosas, eu gosto de quarentosas que melhor, fala, né? Quarentosas, eu gosto de quarentosas. Eu adoro quarentosas. Quarentosas é levar pra vida.
que a gente aprendeu o quê? Que o casamento você ia chegar numa sexta-feira, ia lá soltar o seu coque, porque você tava lá uma mulher linda, maravilhosa, ia fazer um jantarzinho rápido, as crianças iam estar dormindo, ia chegar o seu parceiro, sua parceira lá, você tava com a garrafa, com flores, você com a camisola sexy, maravilhosa, salto alto, cabelo feito, maquiada, unha depilada, tudo ali. E não é. Não é porque o dia a dia não é assim como a novela, né? Como a gente, no amor romântico, que foi muito marcado nas novelas e nos filmes de Sessão da Tarde da gente lá atrás. E aí você entender que pra você ter isso, você precisa fazer um esforço. E o outro precisa fazer um esforço. E o outro precisa fazer o esforço. E aí, de novo, eu acho que a gente precisa estar incluindo mais os homens nessa participação de se esforçar, porque tem uma ideia de acomodação. Veja, perfeito. O casamento para a mulher é fonte de sofrimento de saúde mental. Sim. Já o casamento para o homem é um fator protetivo de saúde mental. Então tem uma isso dissimetria. Isso diz muito sobre a sociedade, gente. Tem uma dissimetria aí nessa forma de amar. E aí, Lu, como o Beta falou, a gente não muda ninguém. A pessoa precisa estar disponível para. Então, assim, o que é um pai do século XXI, né? Quando meu primeiro filho nasceu, eu não tocava pra dar banho porque eu tinha pavor. Eu ficava com medo, porque era muito molinho aquele negócio, aquele clamps pendurado no umbigo, aquele me dava agonia e eu não era novinha assim, não. E eu ficava, quem deu banho todas as vezes foi o meu marido, foi o pai. Foi. E olha como a gente estranha, sério? Maravilhoso. Porque o esperado é que fosse ela. ele. Eu também dava banho. Eu nunca cortei as unhas. Vocês são estranhos. Filhos. Nunca cortei as unhas porque eu tinha medo de cortar. Eu tenho duas mãos, eu sou destra, mas tenho duas mãos esquerdas. Então, eu morria de medo de cortar as unhas. Nunca cortei as unhas dos meninos. Sempre quem cortou foi ele. Porque eu não sabia, né? Então, assim, é essa parceria, que eu acho que é essa parceria que se constitui quando a gente resolveu ter filho. E aí, como é que vai ser? Estávamos num momento de estudo, fora de casa, fora do país, longe de todo mundo. Era eu e ele para dar conta ali, né? E aí, quando meu filho fez 4 meses, assim, bora, Beta, se você quiser voltar para academia, vá lá que eu fico com ele. Então, ele fica com o meu filho desde que nasceu. Então, já passamos por questões dele levar pra pediatra, e a pediatra no final da consulta fala assim, olha, se a mãe tiver alguma dúvida, uma pediatra, uma mulher, se a mãe tiver alguma dúvida, diga ela pra entrar em contato comigo. Ele saía pé da vida. E se não perguntasse, cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe? Ela foi no banheiro, ela já tá vindo, né? Eu morei num lugar, quando o menino era pequeno, que achava que ele era divorciado e que ficava com os filhos. Porque eu saía cedo pra trabalhar, saía muito cedo e só voltava à noite, que eu trabalhava em feira, né, em outra cidade. Então, os porteiros, eles não me viam. Eu saía e um e voltava com o outro. Então, a fofoca lá é que ele era um pai E nesse caso, um pai bom. Um pai bom, né? Quer dizer, o homem é elogiado pelo básico. A mulher, quando ela cuida, faz e acontece, nem pelo básico ela é reconhecida. Eu não tô falando nem de elogio, eu tô falando de reconhecimento. Isso. Então, assim, se a gente realmente não mudar para reconfigurar as novas formas de se relacionar com uma maneira saudável, porque pelo que você descreve, seu casamento tem muito cumplicidade. E aí eu acho que entra o fator da admiração, do respeito e o ser cúmplice, né? Que foi essa construção que vocês fizeram ao longo de 20 anos. E que não é fácil. Assim, acho que a gente tem outros temas que a gente poderia falar em relação a sexo, em relação a desejo, em relação a outros pontos de um casamento também, né? Que dá aí pra gente conversar em vários aspectos. E, de novo, não é modelo. E não foi fácil. E não é fácil. É algo que é construído pelos dois. Pelo nosso desejo até então dessa manutenção. Né? Então, tem outros elementos aí em torno disso. Mas, meninas, adorei esse bate-papo aí com vocês em relação a isso, né? Quem é casada, quem não é casado, quem deseja, manda aí pra gente saber, descobrir um pouquinho quais são os medos, os receios e como é que está no casamento. E perguntas e sugestões de temas também. Surgiram temas que a gente também E se vocês tiverem pretendentes pra Lu, pode mandar também. Ai, gente, eu quero casar. Inclusive, se eu casar, estão todos convidados para o meu casamento. Eu vou casar. Ok? com certeza. Um beijo, gente, e até a próxima. Até, gente. Beijos.